Convidado. A abertura oficial da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas acontece hoje, em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. O encontro conta com mais de 100 chefes de Estado e de Governo. Para Maria Ferreira, professora de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, existem vários temas em cima da mesa, nomeadamente a questão da crise dos submarinos nucleares e as alianças geoestratégicas que se poderão começar a formar doravante no mundo. A docente não acredita, porém, que a situação no Afeganistão tenha uma resposta clara dos líderes mundiais neste encontro. Eu penso que o que se pode esperar é uma resposta muito limitada por parte das grandes superpotências, cujos discursos têm ressonância na Assembleia Geral das Nações Unidas, apesar de muitos Estados, ou de todos os Estados, com assento na Assembleia Geral, poderem usar da palavra apenas os discursos das grandes potências, acabam por ter ressonância mediática e, neste momento, as grandes potências seguraram um consenso sobre aquilo que se deveria passar no Afeganistão e que era a retirada das forças externas, nomeadamente das forças norte-americanas. Não me parece que esta seja uma questão que se vá dar muita atenção, até porque existem outras questões que vão estar agora na ordem do dia, nomeadamente o regresso àquele que já desde a administração Bush tinha sido o grande inimigo, digamos assim, dos Estados Unidos, que é a China. As pretensões territoriais da China no Mar da China têm-se tornado cada vez mais evidentes. Julga que haverá desenvolvimentos neste dossiê? Eu acho que já houve a aliança estabelecida entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália para a construção de material nuclear, de submarinos com capacidade nuclear à Austrália, já é uma resposta às pretensões da China. Aliás, se há Estado que deve estar em particular cuidado e com algum receio neste momento é Taiwan, porque os Estados Unidos, apesar de Biden ter dito no início do seu mandato que queria apoiar uma aliança das civilizações democráticas, os Estados Unidos saíram do Afeganistão e deixaram que se instalasse no Afeganistão um regime não democrático, e isso é um sinal para os Estados não democráticos de que têm alguma margem de manobra para prosseguirem com os seus fins geoestratégicos. E um dos alvos da China é com certeza Taiwan, e talvez as preocupações de Taiwan estejam na ordem do dia, porque esta necessidade que os Estados Unidos sentiram de estabelecer uma aliança com o Reino Unido e com a Austrália vai muito no sentido de garantir a estabilidade e o predomínio ocidental ao nível da segurança no Mar da China. E é nesse sentido que nós podemos interpretar esta aliança tripartida entre o Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália, que já fez uma vítima, digamos assim, que era a França, com quem a Austrália tinha um acordo de venda de submarinos nucleares. Na sua ótica, poderão existir doravante alterações ao nível das alianças mundiais no que diz respeito à NATO? Sim, aliás, os responsáveis franceses já disseram isso mesmo, que esta aliança entre a Austrália, os Estados Unidos e o Reino Unido, disse o ministro dos Negócios francês, é considerada como uma quebra grave de confiança entre os aliados da NATO e, portanto, terá influência na avaliação do novo conceito estratégico da NATO. É claro que, no fundo, esta aliança vai ter duas consequências. Por um lado, poderá afastar os Estados europeus da NATO, sobretudo se a França conseguir convencer os Estados europeus de que é necessário repensar o conceito estratégico da NATO, diminuindo a presença da União Europeia na NATO. E, em segundo lugar e, consequentemente, o reforço daquilo que nós chamamos de política comum de segurança e defesa. Poderá ser este um momento, se houver consenso entre os Estados-membros, e nomeadamente se houver um consenso entre a França e a Alemanha, que não é fácil, para que saia, digamos, um novo reposicionamento da União Europeia no campo internacional. Passando agora para o continente africano, a questão no Sahel tem dominado a atualidade, bem como a situação no Tigray. O que poderão decidir os líderes mundiais para ajudar a dirimir estes conflitos? A questão africana
é sobretudo uma questão de desenvolvimento dos povos. Eu penso que as questões que têm a ver com a África vão ser lidas este ano muito na ótica quer da contenção das migrações e dos fluxos migratórios para o sul da Europa, quer na necessidade de ler as questões dos conflitos étnicos e do subdesenvolvimento africano na ótica da necessidade de evitar que pandemias que graçam no continente africano possam vir depois a ter consequências nefastas. O facto de não haver vacinação nos Estados africanos aumenta a probabilidade de ocorrerem mutações do vírus. A Presidente da Comissão Europeia, von der Leyen, esta semana deu esse sinal. Talvez seja interessante que as reservas de vacinas que existem nos países desenvolvidos sejam alocadas aos países em vias de desenvolvimento. No continente africano, apenas 2% da população está vacinada. Que outros assuntos julga que poderão dominar esta cimeira? Penso que a cimeira vai ser, no fundo, marcada por esta questão do reposicionamento das alianças geoestratégicas, ou seja, saber quem são para cada bloco, para cada Estado e para cada superpotência os seus inimigos. É preciso não esquecermos que os Estados se definem não tanto por aquilo que são, como por aquilo que não são, ou seja, pelos seus inimigos. Parece-me que vai haver uma espécie de desvalorização da aliança do Tratado do Atlântico Norte, que pode para os europeus significar uma reavaliação da sua política comum de segurança e defesa, tudo muito dependente da capacidade da França de gerar um acordo com a próxima liderança alemã, e vamos ver de que forma é que os Estados Unidos se posicionam contra a China e também de que forma é que os Estados Unidos se vão relacionar com a Rússia, dado que, no fundo, a NATO é, neste momento, um dos calcanhares daqueles de Vladimir Putin e um dos elementos que impede a expansão territorial de Vladimir Putin. E, portanto, será muito interessante perceber como é que os Estados Unidos se vão posicionar em relação à NATO, se vão continuar ou não, de alguma forma, segurar as pontas da defesa europeia, porque se o não fizerem e se virarem apenas para a China, vai criar um vazio de poder no continente euroasiático, sobretudo no heartland europeu, que pode favorecer os russos e desfavorecer muito a União Europeia, dado que, por muito que seja a vontade da França e da Alemanha de apostar na política comum de segurança e defesa, é preciso notar que as capacidades de defesa europeias são diminutas. As capacidades russas de defesa também não lhes permitem uma grande expansão ou grandes ambições militares e, portanto, tudo vai estar muito dependente da relação que os Estados Unidos vão estabelecer com a China e da percepção que quer os chineses têm dos Estados Unidos, quer da percepção que os Estados Unidos têm da China. Porque isto são questões de percepção. Como é que ambas as potências se avaliam mutuamente e se avaliam como possuindo capacidades militares reais ou virtuais. E aquilo que nós estamos agora a chegar à conclusão, e os Estados Unidos com certeza, é que a China tem grandes capacidades militares, tem uma frota naval que lhe permite expandir-se militarmente e isso cria uma tensão enorme no Mar do Sul da China e cria uma ameaça para países como a Austrália e daí a necessidade que a Austrália tem de quebrar o princípio Pacta sunt servanda, que os pactos são para se cumprir, quebrar o princípio que tinha com a França para o fornecimento de submarinos nucleares e de se virar para uma aliança tripartida com os Estados Unidos e com o Reino Unido, que assim também tira consequências do Brexit e se posiciona geoestrategicamente definitivamente ao lado das prioridades norte-americanas e não ao lado das prioridades europeias. A análise de Maria Ferreira, professora de Relações Internacionais no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, sobre a 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas.